E aí, galera, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem, tá? Lembrando que essas aulas são aulas revisionais para a prova de 2024, tá? Do Enem. Então, vamos começar aí com essa questão aqui, ó, tá? Sobre o Pangeia. Só que antes de mais nada, vamos falar rapidamente sobre o conceito de geologia, tá? E diferenciar um pouco aí a geologia da geografia. Veja, a geologia ela é a ciência que vai estudar o planeta Terra, tá? Então ela é um pouco parecido com a ciência história. Só que a história está mais preocupada em estudar a história da humanidade, né? o desfecho, o desenvolvimento da história humana. Tá? Já a geologia não, ela está preocupada em observar, investigar a história da Terra, tá? Que se formou há 4,5 bilhões de anos até hoje. Tá? Então lembrando que a Terra aí, ela tem uma idade, vou tentar aqui fazer alguns pontos, tá? Geologia, tá? Geologia, tá? Ciência, vou botar só aqui, resumido. Estuda a Terra. Beleza? Essa é a ideia aí. Então, ela é a ciência de fato, tá? Geoterra, logia, ciência. Né? A ciência propriamente dita que vai estudar a Terra em sua estrutura completa, tá? No seu interior por completo. E é por isso que essa ciência também ela utiliza, né, os minerais e as rochas, tá, como objeto de estudo, beleza? Porque as rochas elas vão funcionar aí como um banco de dados, né? De modo que a gente pode, ela nos traz informação do que foi a Terra, né? E o que ela é. Tá? Então, a geologia ela lança a mão desses recursos aqui, minerais e rochas. Tá? E são essas rochas aí que vai compor as placas tectônicas. Tá? Beleza? Já a geografia não. Tá? A geografia é diferente. Geografia. Estou falando aqui para o aluno não misturar. Tá? Geografia. A geografia, tá? Ela vai estudar a superfície terrestre, né? E a relação, não vou copiar aqui para não ficar muito extensa a aula, porque a ideia é mais resolver uma única questão. Então, a geografia ela vai ter por objetivo estudar aqui, ó, vou colocar aqui umas duas palavras para tentar resumir, tá? É natureza barra homem, tá? Barra sociedade. Então, o homem, a geografia, ela vai se preocupar em estudar essa relação, natureza, homem e sociedade. De modo que a geografia, tá? O geo aqui seria a Terra e a grafia seria a descrição, tá? Da Terra. Como assim? No passado, né? Como é que o espaço era observado, já que a gente não tinha toda essa tecnologia que temos hoje? Como ela era observada? Veja, ela era descrita, né? O cara passava por um determinado caminho e descrevia ou desenhava nas paredes ou coisa do tipo. Tá? Então, por isso. Então, mas a geografia tem essa ideia, né? De estudar o homem que está inserido na natureza, né? No planeta Terra, e a relação que a gente estabelece na sociedade. Beleza? Então vamos lá. Mas vamos na questão aí do Enem de 2019, tá? Aqui você já começa a observar o que? O Pangeia, né? Que é quando a Terra estava totalmente, ou toda reunida. Cadê? Toda reunida. Deixa eu colocar aqui, ó. Pangeia, beleza? Pangeia, tá? E isso não foi o único momento em que a Terra estava toda reunida, tá? A Terra passa por várias fases. Veja, lembre-se que a Terra tem uma idade aí de 4,5 bilhões de anos, em média, tá? 4,5 ou 4,6 bilhões de anos, tá? Então, esse Pangeia aqui, ele data, né, em que toda a Terra estava reunida, há exatamente aqui, cadê minha caneta que está falhando, cadê ela? Há uma idade mais ou menos, quando ela estava nessa fase, há uma média de mais ou menos 300 milhões de anos. Tá? Então, o Pangeia, né, data de uma idade de 300 milhões de anos, que não é nada comparado a toda a história da Terra, tá? E de 4,5 bilhões de anos. Então, vamos para a questão. Então, a divisão política do mundo, como apresenta a imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do quê? Veja, ele está perguntando o seguinte.
Aqui está todo o continente reunido e as divisões políticas dos países, etc. Tá? Isso seria possível caso o quê? E a resposta correta aqui, eu vou direto nela, mas depois eu vou explicar, seria caso ocorresse uma estabilidade da estrutura geológica. Tá? Como assim? A Terra possui uma estrutura, tá? Que possui placas tectônicas que está em movimento, tá? Se divergindo, convergindo e transformando. Tá? E o momento em que a Terra estava reunida, isso se deu há 300 milhões de anos. Só que outras mudanças ocorreram de 300 milhões de anos para trás, porque lembre-se que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Tá? Então, isso seria possível dos continentes estarem todos reunidos aqui, como você está vendo, caso ocorresse uma estabilidade da estrutura geológica, caso os continentes não se movessem. Tá? Beleza? Mas eu não entendi nada, não sei responder essa questão, não faço ideia por qual caminho trilhar ou como responder essa questão. Não tem problema. Existem 4 alternativas que estão no mesmo grupo aqui que eu eliminaria de cara. Tá? Ciclo hidrológico, processo erosivo, índice pluviométrico e pressão atmosférica. Veja, ciclo hidrológico está associado à água, ao ciclo da água. Então, a água não tem força suficiente para manter esses continentes reunidos. Tá? Processo erosivo, que é o desgaste das rochas, transporte e deposição. Tá? Então, que também não tem uma força de manter uma estabilidade do continente. Índice pluviométrico, ou seja, está falando aqui da chuva. Ou seja, a quantidade de chuva poderia promover a estabilidade, também não tem essa força. E também a pressão atmosférica. Tá? Então veja, de cara dá para resolver essa questão só por eliminação. Tá? Que quem de fato, essas A, B, D e E estão no mesmo grupo de alternativas. Tá? E a única diferente aqui e atípica das alternativas é a letra C. Tá? Então fica ligado nesse tipo de questão que também costuma aparecer uma questão dessa natureza, tá? Lembrando que o momento em que a Terra estava toda reunida foi no período Permiano, tá? Que isso ocorreu exatamente a uma média de 300 milhões de anos na Era Mesozoica. Era essa que se divide em 4 períodos, né? Começa no Triássico, vai para o Jurássico e termina no Cretácico, que é o ápice, né? Então, também é nessa era que surgem os dinossauros no Triássico, chega no seu ápice no Jurássico e entra em extinção, tá? Extinção no Cretáceo, tá? Beleza? E lembrando, tá? E aqui a gente também poderia ser uma possível questão de prova. Se você observar bem, né, todo o continente aqui está reunido. E eu poderia traçar uma questão daqui. Né? Veja que aqui ó, existe um único oceano circundando aí o continente. E qual era então o nome desse oceano? Vocês poderiam cobrar, tá? Em prova. E aí você iria responder isso aqui, ó. Pantalassa. Cadê? Pantalassa, tá? Poderia pedir esse tipo de questão na prova. Então fica ligado, porque daí pode sair várias questões, tá? Beleza? Ou então poderia perguntar então qual foi a força, tá? Que gerou ou que trouxe a fragmentação, a separação desses continentes. Tectônica de placas, tá? Uma possível pergunta para esse tipo de questão aí, que comumente aparece, tá? Tectônica, tá? De placas. Beleza? Tectônica de placas. Então, é um tipo de questão que, uma vez ou outra, ano sim ou não, ou quase todo ano aparece nas provas, você tem que estar ligado que vai cair. Sempre cai uma questão dessa natureza envolvendo questões geológicas, tá? Então, próxima aula eu vou resolver mais questões, tá? Para que você possa ficar mais atento. E eu sempre digo para o aluno, tá? Resolva as questões o máximo que vocês puderem, tá? Por quê? Porque é a única forma, né, de você estar alinhado com o que o Enem cobra e de responder também de forma mais rápida, mais técnica, porque qualquer prova de vestibular e concurso ela tem geralmente a mesma pegada. Uma vez que você domine como é que funciona, como é que ela ocorre, você consegue matar facilmente as questões, como por exemplo essa. Tá? Depois eu vou resolver mais questões dessa mesma natureza e você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Se você responde aí umas 5 questões dessa natureza, você fica aí quase um especialista na resolução desse tipo de questão. Tá? Beleza? Então é isso aí. Tá? Vou ficando por aqui. Assista a aula, qualquer coisa, rever, volta, segue, por favor, para me ajudar.
curte e compartilha, tá? Se puder comentar ou solicitar algum tipo de aula aí, eu vou atender aí o pedido de vocês. Valeu, obrigado e até mais. Fui!